A nossa live de hoje é sobre consciência fonológica e o subtítulo da live é o que é isso, né? O que é consciência fonológica? A gente vai falar aqui por altos porque é um assunto bem extenso. Se for para aprofundar, dá um curso mesmo, a gente tem que falar sobre isso por longas aulas, né? Então, hoje é só uma aula que a gente tá aqui e eu vou falar bem resumido, né? De forma resumida, mas vai dar para vocês entenderem bem, tá bom? E aí, o que é e quais atividades trabalhar com esse tema da consciência fonológica. E por que eu tô falando de consciência fonológica? Porque é um tema muito procurado. E por que é um tema muito procurado? Porque a BNCC, que é a norma, né, do governo para todos nós, para o Brasil todo, é que a gente trabalhe a consciência fonológica no processo de alfabetização, tá bom? E para mim, e eu tenho certeza que para muitas pessoas, o processo de alfabetização, ele começa desde bem pequenininho. As crianças, desde pequenas, vão compreendendo o mundo letrado, vão vendo que as palavras que a gente fala, a gente pode escrever e tudo mais, né? Então, por isso, é necessário incluir, sim, a educação infantil nesse contexto da alfabetização, certo? Muita gente não concorda, muita gente concorda, mas pelos estudos, pelas teorias, pelas pesquisas e os teóricos falam sobre isso, é isso que a gente tem que conversar, tá bom? Respeitando a opinião uns dos outros, né, gente? Que é o que eu falei terça-feira aqui, para que a gente consiga conversar sobre um assunto e aprender o que eu tenho de melhor passar para vocês e o que vocês podem sugerir, falar alguma coisa, vai acrescentar a mim e pode acrescentar aos colegas que estão aí, tá bom? Eu tô falando desse assunto porque aí tem a caixinha de perguntas aqui, que tem um ponto de interrogação, e você pode colocar a sua sugestão, sua pergunta, a sua dúvida aí, porque se tiver dentro do assunto aqui que a gente tá falando e eu conseguir um momento aqui da live para responder, vai aparecer sua pergunta aí para todos, eu vou responder e a gente vai conversar sobre o assunto, tá bom? Então, bora pros recadinhos, deixa eu ver se tem mais recadinho. Vamos compartilhar essa live. Primeira atividade de vocês que estão aí aguardando o momento do conteúdo e tudo mais e precisa do certificado de 2 horas de participação dessa aula. Vamos para a primeira tarefinha do dia, da noite, da aula, né? É você clicar aí nesse aviãozinho para compartilhar a live com várias pessoas. Eu sugiro que seja pelo menos de 5 a 10 pessoas que possam estar aqui conosco hoje. Então, bora fazer o trabalhinho aí, ó. Clica nesse aviãozinho e compartilha com as pessoas que vai aparecer aí na lista. Volta e escreve aí nos comentários que compartilhei. Natália, já compartilhou? Eu vou dando uma olhadinha aqui e vendo os comentários de vocês para ver quem já compartilhou essa live, tá? Enquanto isso, eu vou me apresentando ao pessoal que entrou. A gente já tá com quase 1000 pessoas na live. Eu sou a professora Ediana Terra, especialista em ensino lúdico. Eu sou mineira, tô falando de Minas Gerais. E o assunto de hoje da nossa live é consciência fonológica. Daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre esse assunto, certo? O áudio tá normal, que bom. Isso, compartilhou. Quem mais compartilhou? Tem nome de usuário que eu não consigo ler, né? Que são letrinhas e tudo mais, não é o nome da pessoa, mas eu estou vendo aqui. Isso, muito bem, pessoal dedicado, alunos aplicados, é isso aí, gente. Fico muito contente que vocês estão interagindo, estão me ouvindo bem e essa live está acontecendo de forma produtiva, é isso aí. Compartilhou, vamos lá. Para o pessoal que ainda não entendeu muito bem como que funciona a questão do certificado, então preste bem atenção agora no que eu vou falar, tá? Essa live é como se fosse uma palestra, como se você fosse a um evento, tivesse uma palestra lá de 2 horas, 1 hora que seja. Se você fosse receber o certificado físico lá naquele momento, depois que terminasse a aula, a live, aliás, a palestra, seria da quantidade de horas que você participou daquele evento, né? Então, a mesma coisa acontece aqui.
E aí, como é tudo de forma digital, a gente tá à distância, reunido aqui, vai ser o seguinte. Precisa de entrar no link da minha bio, eu acabei de explicar isso aqui agora mesmo. Precisa de entrar no link da minha bio, se inscrever na jornada da BNCC. Inscrever, gente, é só colocar o e-mail e nome, tá bom? Coloca o e-mail direitinho, com todas as letras certinho, para não correr o risco desse e-mail se perder e você não receber as informações. Aí se inscreveu, vai abrir uma página, né, de bem-vindos, lá você vai ver que você tá inscrito e tal. E aí vai ter lá em algum lugarzinho um link para você entrar no grupo do WhatsApp. E aí você vai entrar nesse grupo, tá? Para quem já está no grupo, tranquilo, não precisa entrar em outros mais, tá joia? É só ficar aguardando as informações. Mas quem ainda não está no grupo desse curso da jornada da BNCC, precisa entrar, tá? Lá é só os administradores que mandam mensagem, são avisos, recados, não tem conversa, bate-papo, mas é só sobre os eventos e lá é disponibilizado os materiais necessários para a jornada e tudo mais, enfim. Mas para hoje, para essa live que é um pré-evento, né? A gente vai fazer assim. Essas lives que acontecem até fevereiro são lives de pré-evento. E para garantir o seu certificado, entre no grupo do WhatsApp que eu acabei de explicar e aguarda, porque amanhã a minha equipe vai mandar lá um link. E aí você vai clicar no link, colocar os 3 códigos que eu vou falar hoje, tá? E em momentos diferentes. E aí você colocou o código certinho, você consegue fazer o download do seu certificado com o seu nome direitinho, tá bom? Qualquer problema, procura os administradores do grupo, certo? Então é isso. Daqui a pouco eu já vou falar o primeiro código de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a essa live de hoje, tá bom? Já entrou bastante gente, a gente já pode começar o conteúdo. Falei sobre a jornada, não esquece de ir lá de fazer a inscrição, tá? Bom, obrigado ao pessoal aí que compartilhou, que tá participando, belezinha. Só um recadinho também antes, que eu esqueça até, porque fica sempre por último. Hoje a gente não vai comentar frase, tá? Como eu faço de costume, que vocês precisam ir lá e terminar o restante da frase, ou comentar lá na frase e tal, no meu feed. Hoje a tarefinha de vocês, eu vou explicar agora e depois no final eu vou falar de novo, tá? Só para ter certeza que vocês vão prestar atenção e vão fazer direitinho. A tarefa de vocês para receber o certificado já foi compartilhar essa live, e você que entrou aí compartilha, mas eu vou colocar 3 stories, assim que eu sair dessa live aqui, eu vou colocar 3 stories, tá? Com perguntas, e vocês vão responder direitinho lá, tá bom? Fechado? E aí eu vou ver, porque lá eu consigo ver a lista de todo mundo que respondeu, tá certo? Não vou compartilhar a resposta de vocês, nem nada disso, mas eu vou ver quem respondeu e participou dessas 3 tarefinhas que vai estar lá nos meus stories, certo? Combinado? Pessoal, tá tudo certo aí? O áudio, tem gente que tá falando que tá travando, mas não tá geral não, né? Porque se tiver geral, a gente dá uma organizada aqui, vê o que faz. Tá tudo certo aí, equipe? Tá. Ok. Bom, então vamos lá. Gente, primeiro eu gostaria de falar para vocês a respeito do assunto e lembrar vocês de irem anotando o que eu falo. Gosto sempre de lembrar nas minhas lives que anotar é importante para que você faça um bom estudo, uma memorização boa do assunto, tá? Porque vocês vão me ver, vocês vão me ouvir e vocês vão anotar. Depois é bom que faça uma leitura daquilo que você escreveu, como se você estivesse dando aula para alguém, mas esse alguém não tá nem aí perto de vocês, tá? Esse é um processo que o seu cérebro vai entender que você precisa memorizar aquilo ali e fazer conexões neurais. E aí vai acontecer a aprendizagem. Eu gosto muito quando vocês participam direitinho e anotem alguns pontos importantes, tá bom? Porque isso vai fazer com que você entenda o assunto bem, certo? Vamos lá. Vou falar o primeiro código antes de dar início aqui, tá? E já anotem aí o primeiro código, é o número 7, tá? Primeiro código é o número 7. Anota, deixa anotadinho aí no cantinho. Beleza? Certo.
Deixa eu ver se eu tenho uma imagem boa aqui para mostrar para vocês a respeito do assunto, para vocês entenderem bem. Quer ver? Acho que é esse daqui. Tô aqui, viu, gente? Ó, consciência fonológica. É um termo usado em alguns países, inclusive, tá escrito errado aí, que saiu inclusive, mas é inclusive no Brasil, para designar o estudo de partes sonoras da palavra, certo? Então, o que é isso? Partes sonoras da palavra. A consciência, é o que eu falei na aula passada aqui, nem era o nosso assunto, mas o pessoal perguntou e eu falei. É bom a gente levar em consideração o significado das palavras consciência e o que é fonológica. O que é consciência e o que é fonológica. Consciência é quando a gente toma conhecimento daquele assunto. Então, a gente vai trabalhar consciência com as crianças, consciência fonológica. A gente vai trabalhar um assunto com que eles vão tomar conhecimento, com que eles vão realmente aprender aquilo e ter consciência de que é assim. Quando a gente ouve falar um assunto, lê um assunto, vê as pessoas falando, comentando e tudo mais, mas a gente não entende aquilo, a gente não tomou consciência daquilo, a gente sabe que existe, às vezes sabe até como funciona mais ou menos, mas a gente não tomou consciência de que é daquele jeito. Então, essa palavra consciência fonológica é nesse termo, nesse sentido mesmo, de você compreender a questão fonológica da fala, das palavras, daquilo que a gente está lendo, falando, né, e ouvindo. Então, a questão do termo consciência quer dizer isso, certo? Agora, fonológica, fono vem de som da fala. E aí eu vou falar para vocês de dois termos bem semelhantes, tá? Que a gente, assim, pouco usado, mas os teóricos vêm falando sobre isso, e a gente vê em alguns livros. Eu vou indicar os livros aqui para vocês, tá? Fazer uma boa leitura. O que eu quero para mim, eu quero para vocês. Então, vou mostrar os livros aqui já. E vou fazer algumas citações aqui, inclusive desses livros. A questão de consciência fonológica é quando a gente vai tomar consciência do som, das partes sonoras da palavra, tá bom? E vejam só a diferença entre um termo e outro. Eu vou desativar os comentários, pessoal, só para vocês verem aqui, tá? Já eu volto com os comentários, espera aí. Só pra gente ler, e se vocês quiserem fazer print da página, façam para vocês guardarem. A consciência fonológica, nesse caso, existem dois termos um pouco diferentes em seus respectivos significados. Que tem a consciência fonética, tá? Vocês possivelmente vai ter ouvido, ou possivelmente vocês já sabem o que significa isso e tal. E tem a consciência fonológica. Aí a consciência fonêmica refere-se a uma compreensão sobre as menores unidades sonoras que compõem a cadeia falada. Quer dizer, assim, ó, igual eu tava falando do H, da letra H, que em algum momento da fala ela representa um som, sim, porque muitas vezes a gente fala que ela é muda, que não tem som, tá, mas tem um momentinho lá que a criança vai falar assim, mas quando a gente vai falar a palavra filha, o L, o H e o A tem um pouquinho do som de I no Lha, né? Então, vai ter criança ou adultos ou alunos, enfim, que vai perceber, né? Então, a questão de tratar desses mínimos detalhes aí da fala é a consciência fonêmica, tá? Refere-se a compreensão da menor parte da cadeia falada, que é os fonemas, os sons. Agora, aqui embaixo, aí no pedacinho que tá embaixo, a consciência fonológica, ela engloba, ela é isso também, tá? Ela também quer dizer que é tudo isso aí que eu já falei sobre a consciência fonêmica. Mas ela engloba muito mais, ela engloba unidades sonoras maiores, como sílabas, ataques e rimas. Ataques são a primeira consoante da sílaba, tá? Quer dizer isso.
Então, falando de pedaços das palavras, certo? Para quem compreende melhor aí de língua portuguesa sabe o que significa, mas enfim, são pedaços, certo? Vou ativar aqui os comentários para vocês. E aí, olha só, que bacana. Esses dois termos, né? Consciência fonêmica e consciência fonológica, dois significados, estão todos dentro de um assunto só, mas é bom a gente saber que existe um e que existe o outro. E a consciência fonológica, ela engloba mais do que simplesmente falar que o B significa B, né, que é o som do B, e o T significa o som do T, né, para criança, eu tô falando significa porque para eles vão relacionar. E a consciência fonológica, ela engloba a maior parte, que é as rimas, né, os pedaços das palavras, as sílabas, e trabalhar tudo isso dentro do assunto consciência fonológica. Deu para compreender bem, gente? A diferença aí dos dois? Tudo certo? Então, a consciência fonêmica, ela existe, né? Tem gente falando que não conhecia, não sabia que existia, pois é. Mas é bom eu falar para vocês, porque vocês não vão ser pegos de surpresa, nem vão achar que é a mesma coisa. Porque a consciência fonêmica, ela é mais sintetizada. Ela é sintetizada no sentido de diminuir mesmo ali a análise dela. Mas a consciência fonológica, que é o que a gente trabalha com as crianças e tudo mais, ela é das partes maiores, especialmente, né? Não quer dizer que a gente não vai ensinar, inclusive porque o método fônico ele trabalha as boquinhas, né? Aquele método das boquinhas trabalha a menor unidade, então consciência fonêmica, mas dentro da consciência fonológica, tá bom? Eu tô explicando isso porque às vezes vocês vão ver esse assunto e não vão saber relacionar, não vai saber ou vai entender que é a mesma coisa e não é, tá? Tem um significado, uma particularidade aí de cada um deles. Bom, então, deixa eu ver aqui. Tá. O livro que eu gosto, que tem muito sobre isso, os assuntos, é muito explicado. Eu acho que, sabe quando... Vou explicar pra vocês. Sabe quando a gente vai falar de um assunto, a gente vai assistir um vídeo e a gente tá louco pra aquele vídeo falar o que a gente quer e aí a pessoa não fala, a pessoa continua com outras coisas e não chega no finalmente? Esse livro é assim, tá? Então, assim, pra quem não tem muita paciência, já quer direto ao ponto... E aí, quer as coisas mais assim de cara, não vai gostar muito igual eu, assim, nesse caso de fazer uma leitura direta. Eu não gostei muito não, porque ele faz muita volta, ele te ensina por que é daquele jeito nos mínimos detalhes, tá? É uma leitura minuciosa, tá? Eu tô falando desse livro aqui, ele é do Arthur Gomes de Moraes, Consciência Fonológica na Educação Infantil e no Ciclo de Alfabetização. Isso que eu estou falando, gente, é particular, é a minha opinião. O livro é excelente, ele é ótimo, ele trata de detalhes que a gente não encontra em lugar nenhum, tá? Em outros livros sobre consciência fonológica e tudo mais. Esse aqui, pra mim, especialmente, é o melhorzinho, tá? Mas tem essa questão de ficar dando muita volta no assunto. Então, eu já vou correndo ali com a leitura e não fico muito em cima do que ele tá falando, procuro outra coisa. E aí a minha leitura fica bem, assim, superficial, vamos dizer assim. Mas se vocês têm tempo, gostam de ler os detalhes e tudo mais, quer fazer um print aí pra vocês guardarem, depois é só virar a câmera, tá? Ó, aí é só vocês irem na Amazon ou algum outro site que vende, né? Esse daqui fala muita coisa boa, dá muita dica, tá? De atividades e tudo mais. Muitas coisas que eu falo aqui não tem livro em PDF, gente, isso é plágio, tá? Tem que comprar o livro, é baratinho. Eu acho muito pouco o valor que é cobrado nesses livros pelo trabalhão que dá pra escrever, né? Muita teoria, muita coisa, então comprem livros e leiam, façam anotações. Eu gosto de rabiscar, não gosto de livro emprestado, porque dá vontade de assinalar tudo e eu não dou conta. Então, por favor, gente, não façam plágio. Vai lá, compra bonitinho, ele não custa caro, não custa, vocês vão ver, tá? E aí, sobre o termo, então,
tá falado, né? Tem muita coisa que poderia ser falado aqui, mas não dá tempo, já foi meia hora da nossa aula. Então, é igual eu falei, só se fosse um curso maior, mais específico mesmo do assunto, para falar de detalhes sobre consciência fonológica e tudo mais. Mas já deu para vocês entenderem aí o significado do termo, né, consciência fonológica, e associar também ao termo que eu falei de consciência fonêmica, para não errar aí no significado, na expressão também de usar as palavras, né? Teve gente que perdeu, faz print, gente. Depois faz um print rapidinho aí, ó. Depois inverte a câmera, né? E aí, depois vocês compram esse livro. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu não sei, em vários sites tem para vender dele, tá? Bom, agora a gente vai ao uso desse termo consciência fonológica. Vamos lá. Deixa eu ver se é esse aqui. Ah, sim. Bom, eu vou desativar os comentários de novo, só pra gente fazer a leitura aqui, tá bom? Depois a gente volta. Tô aqui no cantinho com vocês. Esses dois teóricos aí, em suas pesquisas, afirmaram... Eu tirei desse livro aqui agora, ó. Depois eu mostro direitinho aí pra vocês tirar print, tá? Já eu mostro ele. É de outro livro, não é daquele lá mais não. Em suas pesquisas afirmavam que o conhecimento das letras não acompanhado de firme insight sobre a identidade fonêmica não é suficiente para a aquisição do princípio alfabético. É necessária a associação de consciência fonêmica e conhecimento das letras para o desenvolvimento de insights alfabéticos. Vou explicar isso para vocês agora, ó. Eu vou voltar. Ah, gente, eu vou dar um tempinho aqui para vocês. Faz print da tela, tá? Para vocês guardarem essas anotações. Tem gente que não vai comprar o livro, né? Então, precisa de ter a anotação aí, certo? Então, tá bom. Voltando aqui. Aí falou sobre identidade fonêmica, né? E a consciência fonêmica. Agora vamos lá. Esses dois teóricos, vejam bem, falou sobre que não dá para trabalhar um sem o outro, resumindo aí a fala. Por quê? Lembra que a consciência fonêmica é aquela que vê pedacinho por pedacinho, então, de letra, aí foi falado de letra. E quando é que a gente trabalha o alfabeto? Eu faço uma pergunta para vocês agora. A gente só começa a mostrar as letras e o alfabeto e tudo mais só lá no primeiro ano? Ou a gente já faz apresentações, já dá o início ali do alfabeto na educação infantil? Como que é? Não é na educação infantil? Então, pelo menos na maioria gente, eu não sei, a gente tá falando aqui com o pessoal do Brasil todo, então tem muitos lugares diferentes, né? Então, vamos respeitar aí, os que sim, os que não, tal. Mas, de um modo geral, a BNCC é pro Brasil todo, desde o Acre até o Rio Grande do Sul e tudo mais, é todos os estados. BNCC é do governo federal, não é de Minas, São Paulo, não. Então, lá fala sobre esse assunto que a gente tá conversando aqui hoje. Então, vamos conversar de um modo geral, mesmo que em alguns lugares trabalhe de forma diferente, tá? Então, é assim, ó, trabalho o alfabeto, não sei se trabalha a sequência, mas pelo menos no que rege a BNCC, né? Tem sempre ela na mão aqui. Lá fala... reconhecer a qualidade, olha só, na educação infantil, tá? Campos de experiência, traços, sons, cores e formas. Traços, sons, cores e formas do BNCC, eu vou ler para vocês. Lá no grupo 3, que é as crianças de 4 e 5 anos. A habilidade que é assim, ó, reconhecer as qualidades do som, intensidade, duração, altura e timbre, utilizando-as em suas produções sonoras e ao ouvir músicas e sons. Tá,
já é para ter uma consciência a respeito da questão sonora. E por que não colocar isso dentro do alfabeto que a gente trabalha, né, com as crianças? De forma diferenciada, um só trabalha as vogais, outro depois trabalha a sequência alfabética, enfim. Então, de acordo com aqueles dois teóricos lá, de acordo com a Magda Soares, que eu já vou mostrar para vocês, fala que não dá para você, aliás, dá, mas vai ficar defasado, vai faltar alguma coisa lá na frente, vai ter dificuldade para compreensão da língua escrita. E aí, para não ter essa dificuldade, para evitar todo esse problema lá na frente, para evitar um transtorno, na verdade, é bom que se trabalhe, sim, a consciência fonêmica com as crianças junto com o alfabeto, certo? Então, o livro que fala sobre alguns detalhes do tipo assim, não tá falando que educação infantil, gente, com todas as letras. Eu que estou falando, tá? Aqui fala aquilo que eu mostrei para vocês. Vou mostrar de novo, ó. O conhecimento das letras não acompanhado do firme insight sobre a identidade fonêmica não é suficiente. A palavra que eles usam é essa. Não é suficiente para a aquisição do princípio alfabético. É necessária a associação da consciência fonêmica e conhecimento das letras, tá? Para o desenvolvimento do insight alfabético. É isso que eu estou falando aqui. E o que eu tirei essa frase aí, essa ideia, desse livro aqui da Magda Soares, tá? Alfabetização, a questão dos métodos. Aqui fala muita coisa, o livro é grosso, tá? Aí se vocês quiserem tirarem print dele, tira print aí, para vocês guardarem, a hora que vocês precisarem do livro tá aí, tá bom? Esse tem lá na Editora Contexto, gente. A Editora Contexto tem livros maravilhosos, inclusive alguns exemplares também da Magda Soares que tá junto lá, tá? Então é isso aí. Trabalhar sons, que é a consciência fonêmica, com o alfabeto. E depois lá, já no processo de alfabetização, ali dentro da alfabetização, trabalhar a consciência fonológica, que já é das partes da palavra, as sílabas, as rimas, tá? Então, minha sugestão é essa. Desde as primeiras lives que eu faço sobre ensino lúdico, sobre trabalhar o alfabeto, sobre trabalhar com as crianças na alfabetização, eu sempre coloco a educação infantil na história e sempre tô falando de trabalhar os sons das letras. Inclusive, no meu e-book eu falo sobre isso, tá? E lá no portal dos projetos lúdicos também tem materiais, tudo alinhado ao BNCC e assim, aulas, mais de 30 aulas, e dentre elas que eu falo sobre todos esses assuntos que eu estou falando para vocês, tá bom? Quem tá no portal aí sabe que as aulas estão todas disponíveis lá. O outro livro, aqui. São dois, né, gente? Ó. Certo? Gente, se vocês não tirou print agora, eu vou falar a verdade, ó. Vocês estão precisando de couro. Aqueles alunos desatentos, que não estão prestando atenção. Ai, ai, ai. Vamos lá, mais uma. A live tá ótima, a live tá travando. Tem muita gente que fala que tá travando, outros falam que tá ótimo, né? Então, vamos lá. Vou desativar aqui o comentário. Não, acho que não precisa não, né? Ó, olha que a Magda, especificamente agora é a Magda que fala, tá? Magda Soares. Não basta conhecer as letras, como não basta reconhecer fonemas por meio de treino ou avaliação da manipulação dos sons mínimos da fala. Então, uma coisa, ó, não basta falar só das letras. Como também não basta falar só dos sons. Então, as duas coisas têm que ser trabalhadas juntas, certo? O trabalho é esse. Para que se trabalhe uma consciência fonológica responsável, e mesmo se vocês não façam curso a respeito disso aprofundado, mas vocês tendo esse conhecimento, esse princípio aí de estudo, vocês já vão ter consciência de que não tem como trabalhar alfabeto sem trabalhar os sons, e não tem como trabalhar os sons sem trabalhar o alfabeto, de forma que haja
a consciência fonológica, tá bom? Isso tudo que a gente tá falando é para facilitar no processo de alfabetização, tá bom? Muitas vezes a gente tem dificuldade hoje, vocês que têm a minha idade ou que estão aí por volta dos 30 anos ou até 40 anos, por aí, até as pessoas de 25 anos, por aí, essa idade, tem um pouco de dificuldade ou até muita dificuldade em trabalhar os sons da fala, porque não foi alfabetizado assim, não teve conhecimento assim, tem dificuldade para separar sílaba, gente. Meu Deus, quando eu fui dar aula de língua portuguesa, eu não imaginava que seria uma catástrofe esse assunto de separação de sílabas. Pessoal da faculdade tendo a maior dificuldade do mundo para separar a sílaba por causa dos sons, né? Porque não trabalhou a consciência fonológica, não teve, então tem dificuldade, às vezes, e essa dificuldade não vai ser, não vai ter fim, por causa que não conseguiu entender a questão dos sons da fala, certo? Então é isso que a Magda Soares falou aí, tá bom? Não basta conhecer as letras, não basta. Para ser alfabetizado, não basta conhecer as letras, como também não basta reconhecer fonemas por meio de treino ou avaliação da manipulação dos sons mínimos da fala. Você ficar lá pelejando com os mínimos sons da fala, vamos supor palavra, igual eu falei, filha, vamos aos pedacinhos dos sons, f, i, a, né? Falei 5 sons. E aí são 5 letras. Isso não tem condição de trabalhar desse jeito com as crianças. Por isso que a consciência fonológica é o mais indicado. A fonêmica é ali com o alfabeto, só para as crianças terem uma noção que o B de B a gente tem que morder na boca, fazer esse som de B, né? Então, só para eles terem uma consciência de que tem som, cada letrinha representa um som. Beleza, teve esse momento, igual a Magda Soares está ajudando a gente a entender aí. Chegou no processo de alfabetização bonitinho, vai conversar sobre as sílabas, os sons, já vai ter muito menos dificuldade. E uma coisa muito bacana, gente, é que já foram feitos estudos em que testes, né, pesquisas, em que as crianças de 5 anos de idade, nesse livro fala isso, ó, tá? Nesse livro fala isso. Que crianças de 5 anos de idade teve muito menos dificuldade de representar, de falar dos sons da fala, do que os alunos que já foram alfabetizados ali com 7 anos de idade. Foi constatado muito mais aproveitamento nas respostas com crianças de 5 anos. Então, o momento de ensino e aprendizagem ali, deles compreenderem que tudo que a gente fala, a gente escreve, que todas as letras têm um som, é ali com 5 anos de idade, 4 anos de idade, tá bom? Então, essas são as orientações a respeito do termo aí, consciência fonológica, e esses são os 2 livros que eu indico hoje. Os 2 é bem grossinho, tá? Mas é porque os 2 têm esse cuidado de falar de cada detalhe, de pesquisas, disso, daquilo, para que depois eles comprovem pra gente ali na leitura que realmente é assim que tá falando e tal. Isso não é uma crítica destrutiva e nem construtiva também, porque eu não tô, quem sou eu para criticar os livros? Tô falando na minha opinião, eu não consigo ler tudo detalhe por detalhe assim, porque eu vejo que tem muita pesquisa antes de falar do assunto. Então eu vou lá direto no assunto, depois se precisar eu volto e tal. Então é uma leitura bem carregada, bem minuciosa aí, tá? Então eu já tô indicando e falando a respeito disso, porque tem gente que não gosta de aprofundar muito na leitura, tá? Pessoal, e aí, já algumas aulas que eu fiz a respeito, já fiz de consciência fonológica, já fiz aula sobre os métodos de alfabetização, 2 aulas, falei sobre os métodos sintéticos, sobre os métodos analíticos, e todas essas aulas estão lá no portal dos projetos lúdicos, tá bom? E aí o pessoal que aproveitou a oportunidade aí, terça-feira, já abriu algumas vagas, restam apenas algumas para hoje, já eu vou falar sobre esse assunto, tá? Pessoal que quiser entrar lá no portal e
e conseguir vários materiais. A gente está sempre colocando as coisas lá, né? Essas lives todas vão estar dentro do portal. Então, é um ano assim de muito aproveitamento que vocês vão ter se vocês aproveitarem essa oportunidade. Bom, o segundo código de hoje é o número 2. Segundo código de hoje, anota aí. É o número 2. Certo? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para eu já colocar dentro do nosso assunto. A Gerciane falou que o aluno já chega no 5º ano sem conhecer o alfabeto. Gente, é muito triste, né? Trabalha consciência fonológica com eles lá no 5º ano. Pelo menos não vai sair da sua sala, não vai sair das suas mãos sem o conhecimento, né? Eu acho que se o pessoal não fez o trabalho lá atrás, ou se estou falando, se isso foi uma defasagem do ensino, né? Porque cada criança tem particularidades que a gente não vai nem questionar, né? Dificuldades, distúrbios, deficiências e tudo mais. Mas se é um caso, assim, do ensino ter sido defasado e aquilo foi empurrando com a barriga, assim, e chegou no 5º ano e não teve jeito, trabalha com eles consciência fonológica. Deixa aquele mundo de conteúdos lá que a criança não vai entender nada, porque como que faz? Não tá sabendo ler, não tá sabendo escrever direito, né? E aí, faz o teu trabalho ali. Eu sugiro isso, eu faria isso, né, na verdade. Eu consigo fazer o uso dessa consciência fonológica com minha filha em casa de 6 anos. Consegue sim, sabe como que eu fazia com a minha filha? Mas ela que me instigava, e eu não fazia de propósito não. Ela chegava e falava, mamãe, tudo que ela via na escola, ela queria que eu fizesse com ela. Então, eu ajudava ela no banho, ajudava ela nas tarefinhas dela, e ela ia falando pra mim, mamãe, faz perguntinha pra mim, quantas sílabas tem as palavras? Aí eu vou responder. Aí eu ficava lá lavando o cabelo dela, dando banho nela e falando, e ela 6 anos. E ela falava direitinho, às vezes eu dificultava, né? Quantas sílabas tem a palavra caminhão? Outra hora, quantas sílabas tem a palavra carro? E aí, como que separa carro? Ela já sabia no caso, tá? Esse como é que separa já tem que ser outro processo. Mas aqui, e o que rima? Gente, façam perguntas como essa. Já eu vou falar sobre as atividades que devem ser trabalhadas aí para vocês fazerem, tá? Para vocês fazerem com as crianças, tanto alunos como os filhos. Mas rimas é muito, assim, bom que vocês reforcem com eles em casa ou lá com os alunos de forma online ou presencial. De forma oral, gente. Trabalhar com a consciência fonológica é oralmente, tá? É o som que fala da nossa fala. Sai da nossa fala. Então não tem como você ficar trabalhando consciência fonológica ali só com papel. Lógico que eles vão identificar, vão relacionar, vão fazer exercícios ali de escrita. Mas é importante vocês atentarem a essa parte que eu tô falando sobre o som, tá? Oralidade. Trabalhar 80% da... Deixa eu ligar aqui, que já tá calor. 80% da fala, gente, do trabalho com a consciência fonológica é de forma oral, tá? E aí depois o restante a gente vai fazendo ali no papel, na apostila, sei lá onde e tudo mais, né? De forma de escrita, tá? Já eu vou falar para vocês aqui sobre as atividades. Deixa eu ver perguntas, tem bastante perguntinhas. Conheci o alfabeto, nem número. Gente, é muito triste quando os alunos chegam já no 4º, 5º ano, né, sem conhecimento. É complicado. Deixa eu ver o que mais. Olha, que legal. A Kelly perguntou pra mim assim: como trabalhar a consciência fonológica no lúdico? Essa é a perguntinha aqui. Como trabalhar a consciência fonológica no lúdico? Aliás, usando o lúdico para trabalhar a consciência fonológica. Eu sempre gosto de lembrar os meus seguidores, nos posts que eu faço, né? Nas dicas que eu dou, nos stories e tudo mais,
que o lúdico, ele precisa ser algo que não é só não é só brincadeiras, tem que causar divertimento, né? Então, assim, ó, tudo que vocês forem falar assim, eu vou fazer de forma lúdica. Esse de forma lúdica, ele tem que ter um embasamento ali do processo de ensino-aprendizagem que a gente tem no sistema neurológico. Detalhes que eu falo em quase todas as minhas lives. Nós temos neurônios que trabalham ativamente 24 horas por dia. E esses neurônios, eles trabalham para fazer conexões entre informações ali no nosso... Aliás, não todos, mas para a questão de aprendizagem é assim. Fazem conexões para que haja a absorção da informação e aquilo se torne aprendizado, memória de longo prazo, tudo mais, né? Então, porque com isso acontece? O cérebro, ele recebe estímulos, não é só através do som, por exemplo. Você tá me escutando aí, você tá recebendo a informação, mas você também está me vendo, certo? E aí, por isso que eu falo, escreve também, porque você vai usar... No lúdico é assim, quando vocês estão com as crianças, procurem usar os 5 sentidos, se possível. O do paladar é um pouco mais complicado, porque eles têm que sentir o gosto e tudo mais. O olfato tem que sentir o cheiro, e aí vocês vão, às vezes, não vão encontrar oportunidades para isso, mas pelo menos 3, gente. O tato, a visão e a audição precisa ser trabalhada. E aí a atividade lúdica, ela acontece de forma natural, tá? Porque a criança vai ter prazer. Se você propor atividades para eles que contenham, eles coloquem a mãozinha para mexer em alguma coisa, não tô falando só lápis não, gente. Dobrar, rasgar, amassar, juntar, empilhar, encaixar, ações que eles vão ter ali com as próprias, eles vão se sentir autônomos com aquele trabalho, eles vão sentir prazer, porque eles vão ver que eles também são capazes. E aí isso estimula o cérebro da criança. E ao mesmo tempo, ele recebeu o estímulo visual, porque ele viu alguma coisa que você mostrou pra ele, um dedoche, um fantoche, uma caixa que quando abre tem alguma coisa, ou que tem que pôr a mão dentro e tirar algum objeto, ou ele viu um desenho, um vídeo em que as crianças fazem isso aquilo, deu tudo certo e tal, vai fazer pôr a mão na massa agora. Comprovar contato, aquilo que estava vendo, ouvindo. Então, fazer essas ligações torna a sua atividade lúdica. Então, como trabalhar a consciência fonológica de forma lúdica? Vai trabalhar os assuntos que eu estou falando até agora, sobre consciência fonológica e tal, ensinar as crianças os sons, blá blá blá, mas vai colocar todo esse contexto em atividades que você vai se preocupar agora em colocar dentro dos 5 sentidos, para estimular essa criança, porque a criança vai aprender vai aprender melhormente te ouvindo, enquanto a outra criança vai aprender melhormente te vendo. Porque eu sou assim, gente, eu gesticulo, né? Eu não fico assim paradinho, vocês ficam me ouvindo e eu fico parada aqui, não é isso que eu faço. Vocês podem perceber que até paradinha aqui eu tô gesticulando meu rosto, eu sorrio enquanto eu falo, a minha voz ela muda de tom, eu falo mais alto, às vezes eu falo mais baixo, e isso faz parte desse processo de estímulos com a memória, tá? Então usem todas essas artimanhas, usem o corpo de vocês, a voz de vocês, o olhar de vocês. Usem os recursos que vocês têm, mesmo que de forma online ou presencial, isso vai fazer diferença nas atividades com as crianças, tá bom? Então é isso que eu tenho para falar a respeito do lúdico e a consciência fonológica, tá? Certo. E tem vários jogos, aí vocês têm que ter criatividade. A consciência fonológica, a Jace falou pra mim assim, ó, a consciência fonológica pode ser aplicada desde o pré? Sim. Eu, professora Diana Terra, falo que sim, né? Então, você tem que ver lá a questão do currículo
da sua escola, o planejamento de ensino que é feito lá no começo do ano, a equipe de trabalho de vocês de orientação, coordenação, lógico que depende de tudo isso. Mas a minha opinião, gente, não esquece disso. Minha opinião que eu estou falando. Sim, a consciência fonológica pode ser aplicada desde o pré, na verdade, aí, né? Que é o antigo pré, que hoje é o grupo 2 e o grupo 3, de crianças de 4 e 5 anos. Certo? Show de bola, né, gente? Então, nesse caso aqui, olha que interessante. Vem a questão fonêmica, tá? Consciência fonêmica. A Tereza Cristina tá falando aqui pra gente. As crianças encontram muitas dificuldades de identificar algumas letras com os sons parecidos, P e B, né? Então vai de você trabalhar a forma com que você usa a boca para falar P e empurrar o som, e a forma com que você fala B, só apertando, só fechando a sua boca, e o som é menos empurrado. Você fala B e a sua língua faz um gesto diferente do que o P. É só primeiro focar na letra P, que é a letra que o som sai mais empurrado, soprado, ensinar isso para a criança, para depois falar, olha o B, como que ele é diferente. Você não vai soprar tanto, senão vai falar P de novo. Então, B é diferente de P, que sopra mais o som. E aí trabalhar esses detalhes, que é a questão da consciência fonêmica, tá? Bom, acho que é isso, né, gente? Vamos às atividades. Vou sugerir algumas atividades aqui. Deixa eu ver se tem imagem para isso. Vamos lá. Tem aqui. Não tem. Não fiz, gente. Eu não fiz. Não acredito. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu acho que eu não mandei. Oh, que pena. As atividades. Bom, vou ler então. Vocês anotem aí. Tanta correria, né, gente? Vamos lá. Não, realmente não mandei. Agora deixa. É porque eu enumerei umas 4 ou 5 atividades, mas eu vou colocar no meu store e aí vocês podem observar lá depois, tá? As dicas de atividades eu vou deixar nos meus stories, vou colocar no meu feed e aí vocês comentam lá depois. Esse livro aqui, gente, ó, que eu já mostrei pra vocês, tem uma lista de várias atividades, várias sugestões que vocês podem observar assim. As atividades podem ser feitas, se vocês quiserem, anotem aí. Identificar palavras com unidades iguais. Por exemplo, essas unidades podem ser sílabas, fonemas ou rimas. Isso é bom que seja de forma oral, tá? Você coloca várias palavras e mostra para as crianças para que eles identifiquem partes iguais, tá? Pode ser sons, rimas, por exemplo, mostra lá ovelha com abelha. Mas no meio da ovelha e da abelha mostra figura, né? Melhor para as crianças bem pequenas. Mostra várias figurinhas. Coloca lá ovelha, tapete, macaco e abelha. E fala para eles falarem. O que é isso? Uma ovelha. O que é isso? Um tapete. O que é isso? É um macaco. E o que é isso? É uma abelha. E qual som tá parecido aí? Aí eles vão tentar identificar. Abelha parece o som de tapete? Parece o som de macaco? Ou parece o som de abelha? Ovelha e abelha. Então, fazer essa relação, você já vai estar trabalhando uma atividade de consciência fonológica, tá? Isso fazendo com rimas, mas você pode fazer com sílabas. Palha e falha, né? Eu vou trabalhar o P, que é o som que eu mordo a boca aqui e faço P,
que é o empurrado que eu acabei de falar, e o f de falha, de F, né? E o p, que é o palha, falha. E fazer tirar a letra e fazer a criança entender que o comecinho dela ali é diferente, que são identificar essas diferenças. Também é trabalhar consciência fonológica, tá? Depois, rimas também, aliás, eu falei de rimas, fonemas e tem sílabas também, tá? Casa, faca e foca. Deixa o K e tira a primeira sílaba e coloca outra. Faca, foca, fica, né? E vai transformando em outras palavras. Isso é trabalhar consciência fonológica. Tudo alinhado bem, BNCC, a gente tá tudo lá. Identificar ou produzir palavras maiores ou menores. Através de uma, vocês produzir palavras maiores ou menores com as crianças. Aí você pode trabalhar na produção de palavras com eles ou também de identificar. Falando, não escrevendo, porque escrevendo eles vão ver qual que é maior, né? Então vocês vão falar assim, ó, macaco e a palavra casa. Qual é a maior? Qual é a grande aí no meio dessas duas? Macaco ou casa? Qual é grande? Qual é maior? Aí eles vão identificar, às vezes eles falam casa, porque a casa eles vão lá no significado da palavra. E aí tem a imagem, né, já formada no cérebro. Aí eles vão falar, casa é maior que macaco. Não, a gente tá falando dos sons das palavras. Qual que é maior? A palavrinha. Aí é trabalhar a consciência fonológica com as crianças. Segmentar palavras em unidades. Fazer sequências de palavras por unidades sonoras. Ou por sílabas também. Contar quantas unidades uma palavra tem, que é a questão da separação de sílabas, ou pode ser fonemas também, tá bom? Quando eu falo fonema, gente, é som, viu? Sintetizar, quer dizer, diminuir unidades para formar uma palavra. Você tira por exemplo, macaco e tira caco e deixa o ma. Através do ma, a criança vai formar outra palavra. Então você diminui uma, deixa num pedacinho só, ou 2 pedacinhos, para começar uma outra palavra. Então, através de uma palavra começar as outras, é trabalhar consciência fonológica. Gente, são várias, são inúmeras, e já faz 1 hora que a gente tá falando aqui, e aí não dá, eu vou colocar no feed, eu vou colocar no Store, e aí vocês vão poder observar bem, é só ficar atento aqui às minhas postagens, tá bom? E para quem tiver condição aí, ou pelo menos já guardar, né, uma oportunidade, quando puder adquirir esse livro aí, em qualquer que seja o site, é bom, é uma leitura excelente. Às vezes tem na escola de vocês, né, gente? Então, a escola também pode ser que forneça esse livro para vocês pegarem emprestado, fazer leitura e tudo mais, certo? Então, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu vou colocar, olha, vou contar um pouquinho da minha agenda desses dias para vocês. Final de ano foi muito corrido, muito mesmo, muito. Vocês não imaginam quanto foi corrido. E eu só fico no meu trabalho, né? Não viajei para lado nenhum, não fico saindo, não. Corrido aqui mesmo no trabalho. Em prol de trazer conhecimento para vocês, de mostrar para vocês essas questões assim, que não são trabalhadas dentro de um curso, às vezes vocês fazem uma faculdade e esse assunto passa meio que batido, ou tá dentro da sala de aula e não tá entendendo muito bem o que é isso, então eu fico preocupada em falar sobre esses detalhes com vocês, tá? E de forma gratuita, para vocês aproveitarem e tudo mais. Só que todos os assuntos que eu falo, igual eu falei, consciência fonológica, por exemplo, é um assunto muito amplo, então tem os cursos que eu faço, que é de forma que você paga, mas é um investimento que vocês vão fazer para a vida toda. E eu fico falando desse portal, porque no portal dos projetos lúdicos eu tenho lá o projeto do Senhor Alfabeto, que foi eu que criei, não é aquele que tá rodando na internet e tudo mais, que tem até no Google, não, eu que criei, elaborei, fiz o esquema tal, é de minha autoria.
Através dele eu criei o projeto do Senhor Numérico, que também dá para trabalhar com a questão da quantidade relacionada aos números, e o alfabeto de forma lúdica, lá no projeto do Senhor Alfabeto. Falei sobre trabalhar os sons das letras com eles. Então, gente, são detalhes que estão lá dentro do portal e ele já tá grande, vai aumentar ainda mais. Todo mês eu vou colocando algumas coisas lá, certo? Dezembro foi corrido, igual eu falei, mas com muito carinho eu quero colocar algumas atividades de alfabetização que tenha lá também nessas atividades essas sugestões aí de consciência fonológica para facilitar o dia a dia de vocês. Através de uma atividade vocês conseguem elaborar outras, né? É isso que eu tenho falado, que é a minha intenção. Muitas vezes eu falo uma atividade, mas a partir daquela ali vocês conseguem criar outras. E assim que é bom, porque a gente vai fazendo um trabalho maravilhoso, né? Então, nesse portal aí, que eu tô falando, o portal dos projetos lúdicos, é onde tá o acesso lá a todos esses materiais e aulas e tudo mais, certo? Bom, vou lembrar com vocês aqui, a frase não é frase hoje, tá? É lá nos stories que vocês vão, depois que terminar a live, dá uns 10 minutinhos, vocês vão lá e respondam os stories, certo? E eu vou dar uma olhada lá. Então, deixa eu ver aqui os recadinhos. Não se esqueçam, gente, não se esqueçam de se inscrever para a jornada, tá? Para poder participar. Vai ser um evento de 2 semanas. Vou falar sobre a BNCC. Vou ensinar a fazer recursos lúdicos. Lembra que eu ensinei vocês a fazer o patinho? Olha, tá aqui, ó, o patinho que eu ensinei. O painel da chamadinha tá aqui. E tudo mais. Então, lembra da bonequinha, gente? Linda, maravilhosa, desses prendedores. Esse aqui foi do último evento que a gente fez. Eu ensinei bastante coisa. Aqui tá cheio de molde que eu disponibilizei lá nos grupos do WhatsApp, tá? Então, no meu evento, vou procurar fazer em todos os eventos essa interação de aulas, que vocês vão colocar a mão na massa, vão fazer o materialzinho lá e eu vou disponibilizar os moldes nos grupos, tá? Então, façam inscrição para a jornada e tem uma tarefa para vocês. Vocês vão ter a oportunidade lá de compartilhar a jornada. Então, como vocês vão fazer isso? Não é aqui no meu feed nem store, não. Vocês vão lá no link da minha bio, eu coloquei agora mesmo. Tem um botão lá, já expliquei para vocês como que vai lá, né? Mas eu vou lá porque muita gente entrou depois disso. Vou explicar para vocês aqui como que faz isso, ó. Lá no link da minha bio, que aqui a minha foto, algumas escritas, e aqui tem o link onde vocês vão clicar, tá? Aí vai abrir... Opa. Vai abrir isso aqui, né? E aí lá no terceiro botão, tá escrito assim, ó. Compartilhe o evento gratuito, Jornada da BNCC, acesse aqui. Aí vocês vão acessar, vai clicar lá, tá? E vai abrir essa mensagem aqui para vocês clicarem, vai direcionar o WhatsApp de vocês automaticamente, ó. E você vai compartilhar com as pessoas aí, com os professores, os estudantes de pedagogia, que vai ter essa jornada gratuita e vocês podem, fala para eles que é seguro, não é vírus, explica, tá? Faz esse servicinho aí de explicar para eles verem que é um evento gratuito com 40 horas no certificado e vai acontecer na primeira e segunda semana. Lá já tá escrito, é só compartilhar, o texto já tá lá, certo? Rodando direitinho. Então a tarefinha de vocês é compartilhar, depois ir lá no meu store e responder as perguntinhas. Bom, o pessoal que tá perguntando do portal, dos projetos lúdicos, também tem um link lá na minha bio, tá? Pra você conhecer melhor lá, acessar e tudo mais. Mas só pra vocês terem uma ideia, ó. Vou vir aqui e vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Gente, tô aqui no cantinho, tá? Ele custa hoje R$697, só que a gente conseguiu vaga pra vocês com muito menos que isso, certo?
Porque por ano, é uma assinatura que você faz por ano. Então hoje ele tá esse valor, mas vocês conseguem fazer aproveitar a oportunidade agora que a gente está oferecendo de algumas vagas que ainda restam para entrar nesse portal, tá? E olha só, comprando o portal você tem acesso ilimitado aos eventos abaixo, que é a Semana do Ensino Lúdico, várias aulas sobre o ensino lúdico, lá eu ensino algumas coisas também, workshop de educação infantil e alfabetização, participações com algumas pessoas maravilhosas que fizeram comigo lá as lives. A websérie do Professor Criativo foi um sucesso, gente, que delícia de evento que foi esse. O workshop prático de recursos lúdicos, que tem esses materiais que eu mostrei para vocês, tá tudo lá, para vocês acessarem, os PDFs, tá? Explicadinho com resumo, os arquivos dos módulos, tá tudo lá para vocês acessarem e baixarem e fazerem os materiais de vocês, com as aulas, tudo lá, além de muitas coisas. Ó, gente, é bônus como se fosse R$3.000 em bônus, se fosse pra gente vender os 4 eventos, entendeu? Então tudo isso você acessa gratuitamente lá, de forma ilimitada, tá? Então, e o portal, ele está aberto por tempo limitado, certo? Ele está aberto por tempo limitado. A atualização para o ano inteiro, você vai se atualizar, você vai estar atualizando os seus conteúdos, seus conceitos, as suas teorias, tudo junto comigo lá, e para o ano inteirinho aí você vai acessar durante o ano, tá bom? Então, e depois, deixa eu ver aqui, mais uma informação a respeito. Olha só que bacana, gente. E aí hoje a gente vai fechar mais essa turminha aí, tá? Essas últimas vagas que a gente conseguiu abrir aí na terça-feira. Para você aproveitar hoje, você pode dividir em 12 vezes no cartão de R$19,78 por mês. Vai, é muito pouco. Tudo de 697 por 197 só hoje. Então aproveita, gente. Vai lá no link da minha bio e arrasa, hein? Tá lá, para vocês aproveitarem o máximo dos conteúdos comigo de forma mais amplificada, de forma mais tranquila, tá bom? Então é isso aí. Aproveita, vai lá no link da minha bio, já expliquei pra vocês, eu acho que é o primeiro botão, tá? Que vocês cliquem, pode clicar lá e vai aparecer pra vocês. Já vou falar o terceiro código, viu? Só mostrar aqui pro pessoal que tá curioso. Já falei, entra lá no link da minha bio. Esse celular que tá uma beleza, né, gente? Entra no link da minha bio, vai entrar lá, né? O primeiro aqui, ó, não é esse segundo, não. É o primeiro, acessar o portal dos projetos lúdicos. Acesse o portal. Aí vai aparecer os detalhes do portal aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá tudo aqui, viu, gente? Dúvida, ó, os materiais, tudo que tem lá, gente, muita coisa que tem bacana lá, garantia, sabe? Preço baixo. Ah, tem um bônus que você aprende a fazer o livro sensorial lá, tem o cenário portátil que você aprende a fazer também. Tá tudo lá, gente, tudo dentro do portal dos projetos lúdicos. Aproveita, porque ainda tem algumas vagas dessa turminha que a gente abriu agora, tá? Então, não esqueça, ó, tarefinha, compartilhar a jornada, responder aos stories, que eu vou publicar daqui a pouquinho, certo? E o código de hoje, o último código de hoje é o número 1, código número 1. Nós já falamos o primeiro, que foi 7, o segundo código, que foi o 2, e agora o código número 1. A live vai ficar gravada só por um tempinho aí, até a gente salvar e colocar lá no portal para todo mundo. E depois o pessoal que quer o certificado tem que estar no grupo do WhatsApp, certo? Porque amanhã não é nós que vamos mandar para todo mundo o link, não, gente. O link é mandado dentro do grupo, pro pessoal que tá no grupo. Aí acessa o link, coloca o código e baixa o seu certificado da participação dessa live de hoje, ok? Então, gente, um beijo no coração, um abraço. E tem live terça-feira que vem, gente. Terça-feira que vem, deixa eu ver qual que é o assunto da live de terça. Vou olhar aqui pra vocês. Ah, eu tenho no meu caderno aqui os meus rascunhos.
O lúdico e a neuroeducação. Gente, olha o assunto de terça-feira que vem, dia 19. Fala sério. O lúdico e a neuroeducação. Recursos lúdicos e influenciadores. Eu vou falar os recursos lúdicos que influenciam no ensino lúdico e a relação que ele faz com a neuroeducação, com a neurologia aí no estudo do cérebro. E vai ser uma aula que vai ter uns momentos práticos, onde vocês vão aprender a montar os materiais, tá? Então quem tá no grupo do WhatsApp aí vai receber os moldes que a gente já envia no final de semana, ou segunda-feira, ou até terça-feira de manhã a gente envia esse material pra live de terça-feira que vem, tá bom? Então, de novo, né? Um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus. A frase hoje não tem frase, tem gente perguntando. É ir lá e responder os 3 stories que eu vou postar agora, tá bom? Um abraço, tchau, tchau pra todo mundo.